Séries estatísticas. Denominamos série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie. Daí, podemos inferir que numa série estatística observamos a existência de 3 elementos ou fatores: o tempo, o espaço e a espécie. Conforme varie um dos elementos da série estatística, podemos classificá-las em... Na classificação das séries estatísticas, elas podem ser série histórica, cronológica ou temporal, série geográfica, série específica ou categórica, série conjugada ou mista. A série temporal ou histórica é uma sequência de observações de uma variável ao longo do tempo. Dito de outra forma, descreve os valores do estudo da variável em determinado local, época, mês, discriminado segundo os intervalos de tempos variáveis. A série estatística geográfica, ela também é conhecida como de localização ou de espaço. Indica estado, município, bairro, região e etc. Bom, eu vou falar um pouco sobre a série específica. As séries específicas são os dados que são agrupados segundo a modalidade de ocorrência. Aí é dividida em três partes, que são o fato variável, tempo e local físicos. As séries específicas são divididas nessas 3 partes. Aí monta uma tabela devidamente para saber o valor do fato verídico, o valor do tempo e o valor do local. Série mista é uma combinação de 2 ou mais de 3 tipos de séries anteriores. São 4 séries estatísticas e eu vou falar como utilizá-las dentro da pedagogia. A temporal, podemos utilizá-la como frequência, mostrando a frequência do aluno nos meses durante o ano. O geográfico, podemos comparar o índice de invasão de acordo com a região, como Pedro Alexandre e Sítio do Quinto, ou outras regiões. E a específica, podemos elaborar tabelas indicando o nível escolar, como a pré-escola, o alfa e as outras séries iniciais do ensino fundamental. E a mista, podemos falar dos níveis educacionais, indicando o ano, já que se trata de mais de uma série estatística. A estatística está presente em nosso cotidiano e é de grande importância para o pedagogo dominar a estatística, para poder introduzir os conteúdos aos seus alunos e também para usar a estatística como uma ferramenta pedagógica. A estatística também é importante para o pedagogo transmitir os conteúdos a seus alunos de forma clara e prática. Olá, eu me chamo Rayane Santos de Jesus. Juntamente com minha equipe, vamos apresentar a importância da distribuição de frequência na área da pedagogia. Então, a distribuição de frequência é um ramo da estatística que fornece suporte para todas as áreas do conhecimento. É através dela que tem a possibilidade de agrupar dados em tabelas correspondentes às vezes que se repetem. A partir da distribuição de frequência, também tem a possibilidade de fazer a relação entre valores absolutos, que são representados por números, e valores relativos, que são representados por meio de porcentagens. Essas tabelas são a base para a construção e formulações das representações gráficas. São desses agrupamentos e significados que as representações gráficas ganham formas e definições. A distribuição de frequência pode ser entendida como um arranjo estratégico tabular que coloca as informações de maneira a alinhar as informações aos dados correspondentes. De princípio, nos leva a pensar que a estatística só interessa à área das exatas, ou lembrar da matemática. Porém, não é bem assim. A estatística é muito importante para diversos cursos, incluindo as ciências humanas. A estatística
estatística está presente no nosso cotidiano e é necessário que o pedagogo domine para que possa utilizá-la como ferramenta em sala de aula. A estatística faz com que o aluno desenvolva capacidade de análise, pois ele necessita coletar as informações, compará-las, sabendo, em suma, interpretar e tirar conclusões de todo o processo. Enquanto ferramenta para o uso do pedagogo, a estatística é indispensável para o acompanhamento do rendimento dos alunos, também para a produção de relatórios. Agora vamos apresentar medidas de tendência central. Medidas de tendência central, as mais importantes medidas de tendência central são as medidas aritméticas, média aritméticas para dados agrupados, média aritmétrica, ponderada, mediana moda, média geométrica, média harmônica, quartis. Quando se estuda variabilidade, as medidas mais importantes são amplitude, desvio padrão e variância. Medidas: fórmula, mediana aritmética, média aritmética para dados agrupados, média aritmética ponderada, mediana 1, se n é ímpar, o valor é central. 2. Se n é par, o valor é a média dos dois valores centrais. Moda, valor que mais ocorre com mais frequência. Média geométrica, média harmônica e quartil. Sendo a média uma medida tão sensível aos dados, é preciso ter cuidado com a sua utilização, pois pode dar uma imagem distorcida dos dados. Pode-se mostrar que quando a distribuição dos dados é normal, então a melhor medida de localização do centro é a média. A distribuição normal é uma das mais importantes, que surgem com mais frequência nas aplicações e é um fato que justifica a aplicação na média. A média possui uma particularidade bastante interessante, que consiste no seguinte: se calcularmos os desvios de todas as observações relativamente à média e somarmos esses desvios, o resultado obtido é igual a zero. A média tem uma outra característica que torna a sua utilização muito mais vantajosa, pois quando o que se pretende representar é a quantidade total expressada pelos dados, utiliza-se a média. Na realidade, ao multiplicar a média pelo número total de elementos, obtemos a quantidade pretendida. Olá, o meu nome é Valquíria e juntamente com minhas colegas falaremos neste vídeo sobre as medidas de dispersão. Bem, o que são medidas de dispersão? As medidas de dispersão, elas têm como função determinar o grau de variação entre os elementos de um conjunto. E essas medidas de dispersão são utilizadas para indicar o grau de variação entre os elementos de um conjunto numérico e a sua média. Neste vídeo falaremos também sobre os 4 tipos de medidas de dispersão, que são amplitude, desvio, variância e desvio padrão. A fim de representar todos os valores de um conjunto numérico por meio de um valor, a estatística também é utilizada com medida de tendência central, as quais são conhecidas por muitos estudantes como a média, mediana e moda. Contudo, apenas a média não é suficiente para demonstrar o desenvolvimento dos estudantes ao longo do ano. Isso porque ela é apenas uma espécie de meta que eles devem alcançar para serem aprovados. As medidas de dispersão, nesse caso, podem ser utilizadas para avaliar o progresso de um ou mais estudantes. Elas são capazes de indicar o quão distante está cada uma das notas desses estudantes na média obtida. Medidas de dispersão. Amplitude. Tal medida é aplicada em casos de comparação primária. Ela equivale à diferença entre o maior número e o menor número de um conjunto, ou seja, encontrar amplitude basta subtrair o menor valor do maior valor.
desvio. É a partir dessa medida que é possível saber a distância de cada informação numérica até a média aritmética delas. O desvio é obtido a partir da subtração dos valores de um conjunto da média aritmética. Variância. Variância indica o quanto distante está cada valor dos números do valor central. Dito isso, quanto menor a variância, mais próximos os valores da média. Quanto maior a variância, mais distante os valores que estão na média. A medida de variância é calculada a partir da média aritmética dos quadrados dos desvios, ou ainda pela diferença entre a média aritmética dos quadrados e o quadrado da média aritmética. E para achar o seu valor, os seguintes passos devem ser realizados. Os seguintes passos devem ser realizados, como: o primeiro passo, realizar cálculo da média das amostras. O segundo passo, realizar o cálculo das diferenças, todos os elementos em relação à média, ou seja, desvio. O terceiro passo é elevar ao quadrado as diferenças, seja ela positiva ou negativa. O quarto passo é realizar a soma de todas as diferenças elevadas ao quadrado e então dividir pelo elemento da amostra.